Oi, tudo bem? Eu sou o Renan Lopes do grupo Estudo do Áudio e eu tô aqui para falar de um software de simulação de caixa acústica, tá? Algumas pessoas lá no grupo andaram me pedindo para falar sobre o WinSD, tá? Que é um software que hoje ele é gratuito, tá aí na internet. Inclusive eu tenho a versão 0.44, eu não sei em qual versão hoje eu ando do software porque eu não uso muito ele, tá? Mas o link está aqui embaixo para você fazer o download se você quiser. Tá? Ele é um software que ele é extremamente prático, ele te dá bons caminhos para você começar aí no mundo das simulações de caixa. Eu uso o Basebox geralmente no dia a dia, mas o INSD ele vai te ajudar bastante. Dá uma olhada aí nesse vídeo. Bem, então essa aqui é a cara do software logo que a gente abre o WinSD, tá? Aqui nós temos o menu, tá? Escolhemos em New e nessa opção nós temos a probabilidade de escolher ou dentro de um banco de dados do software, tá? Então aqui tem diversos fabricantes que colocou alguns dos seus falantes, ou você pode escolher um driver, escolher o seu próprio driver, tá? No meu caso, eu já tenho um driver da Questo Audio presetado aqui, tá? Se eu clicar em Show Drive Parameters, aparece aqui os parâmetros dele, tá? Ou eu posso clicar em New e ele pede para eu gerar aqui os novos dados, tá? Então eu posso colocar aqui o nome do meu falante, por exemplo, tá? E insiro os dados dele aqui. O ideal é que o fabricante, fornecedor do falante, te forneça pelo menos esses dados, tá ok? Para que você possa fazer a simulação da sua caixa acústica, tá? Aqui você pode colocar quem foi que implementou os dados, a data e algum comentário caso queira, tá? E aí é só clicar OK. Tá? No meu caso, como eu já tenho o falante lá programado, tá? Eu poderia colocar new e pedir mais um novo e assim sucessivamente. Tá ok? Eu já tenho ele lá, vou dar um close aqui, novamente null, on driver, tá? Estou escolhendo o meu falante, então tá aqui o Questo Audio, os parâmetros já estão aqui dele, tá? QTS, o VAS, tá? E uma série de outros parâmetros. Então eu coloco aqui em Next, tá ok? Nesse momento aqui, ó, é a hora de eu dizer quantos falantes eu vou estar usando na minha caixa. Porque o software ele até contempla que você pode usar 2, 3 ou diversos falantes na mesma câmera, tá? Isso não é errado. Tu pode usar uma mesma câmera para diversos falantes. Eu só sugiro ser câmeras independentes, câmeras individuais, porque aí a gente não corre o risco de ter interação em um falante em relação ao outro, tá ok? Mas você pode escolher aqui a quantidade de falantes a ser utilizado. Neste caso eu vou optar por um só. Tá? Aqui eu digo como vai ser a minha configuração. Ou eu vou usar normal, ou eu vou usar no isobaric. Tá? Estou colocando um falante de frente para o outro. Tá ok? Neste caso, vou utilizar normal. Dou um Next novamente. Aqui aparece o EBP do falante. O que é o EBP do falante? É a frequência de ressonância dele dividido pelo QES. Tá? Alguns trabalhos dizem que valores abaixo de 50, esse falante não tem muito controle por parte do sistema motor. Então é legal que você possa usá-lo em uma caixa selada, para que a caixa garanta o controle do sistema móvel. Se esse valor tiver entre 50 e 100, esse falante ele tem a opção de trabalhar nas duas caixas. Tá? Ele tem um bom controle, e você pode usar ele tanto na selada quanto na dutada. Acima de 100, quer dizer que esse falante ele já tem um controle muito bom, então você pode diretamente partir para a caixa dutada. Neste caso em específico, o que acontece? Eu estou falando de um falante que tem QTS de ponto 29, ele é extremamente controlado, mas ele tem frequência de ressonância consideravelmente baixa, 25. Então por isso que o EBP ficou entre 50 e 100. Tá ok? Mas se você pega um falante que tem frequência de ressonância um pouco mais alta, algo em torno de 40, por exemplo, esse EBP já começa a subir e aí naturalmente ele começa a sugerir a caixa dutada, que seria vented box, tá? Ou seja, caixa dutada, ou a closed box, caixa fechada, tá ok? O software também dá a opção de uma bandpass de quarta ordem, ou seja, uma câmera sintonizada e a outra câmera selada, e a opção de bandpass de sexta ordem, duas câmeras sintonizadas, tá ok? A princípio eu vou escolher aqui uma vented box com uma câmera sintonizada, mas lá para frente eu consigo mudar essa opção também, tá ok? Clico em Finish. Então ele abre aqui o quadro do meu falante, tá? A princípio, então, eu posso dizer quantos falantes eu quero, né? O tipo da caixa que ele já deu naquela introdução, mas eu posso mudar aqui depois no decorrer da simulação. Depois eu apareço aqui, apresenta box. Estou usando Vented, mas eu também posso mudar
aqui dentro. Neste caso, eu posso escolher o formato da minha caixa. Tá? Então, neste caso, um cúbico normal, ou eu posso escolher um cúbico que ele coloca como sloped, que eu posso fazer uma caixa trapezoidal, por exemplo, manter a dimensão superior ou a inferior. Tá ok? Digo qual é a espessura da minha parede, tá? Clicando aqui eu posso escolher em polegadas, em pés, e assim sucessivamente, né? Vou deixar em milímetro ainda, usando a parede, por exemplo, de 1.8, e aqui eu posso colocar as dimensões. O interessante é que é o seguinte, ó, deixa eu botar aqui na normal, se eu quiser chegar a 29.9 litros, que foi aqui que o software começou sugerindo para mim, tá? E eu colocar, por exemplo, que eu vou usar 30 centímetros por 30, ele vai dizer para mim o seguinte, ó, ele dá em vermelho. Qual dessas dimensões você quer mudar para chegar nos 24.9 ou 25 litros, tá? Então, por exemplo, ó, eu quero mudar a dimensão da profundidade. Então, quando eu clico, ele calcula essa dimensão para que o volume chegue em 25 litros, contemplando uma parede de 1.8 milímetros. Tá? Lembrando que isso é as dimensões externas. Por exemplo, se eu botar aqui 20, eu posso pedir para ele alterar. Então, ó, altera essa, um exemplo. Clico para ele alterar, ele bota no 45, para que continue dando os 25 litros. Tá ok? Eu vou dar um ok novamente. Qual é a vantagem? Esse software ele tem a vantagem de poder, ele é muito prático na hora de você poder fazer a sua simulação. Então, por exemplo, ó, se eu clicar ele aqui e no teclado usar as setas para cima e para baixo, na hora que eu subo ele só vai aumentando o volume e já vai mudando a configuração da minha caixa ali, tá vendo? Ou eu boto para baixo, tá vendo? Então eu escolho o volume apenas botando para cima e para baixo no meu teclado. Da mesma forma, a sintonia da minha câmera, tá? Eu posso clicar na sintonia e também coloco para cima ou para baixo, tá ok? E aí eu vou modelando a minha curva de resposta. Nesta segunda aba a gente tem Vented. Então aqui eu digo quantos dutos eu estou usando, qual é o formato dele. Tá? Então, por exemplo, eu vou usar um duto, digo se ele é quadrado, redondo. Tá? Se ele é quadrado eu posso mudar as duas dimensões dele, né? Como algumas pessoas chamam o tal do duto de galeria, ou duto redondo mesmo. Tá? E aqui o diâmetro interno desse duto. Tá? O software já deixa aqui presetado dutos padrões, mas você pode alterar isso aqui. Mede o interior do duto que você pretende usar e coloque ele aqui. Tá? O que acontece aqui? Ó? Então, eu estou usando um duto só, com 10,2 centímetros no interno. Ele diz para mim o seguinte, para que você tenha uma câmera com 22,6 litros, sintonia de 35 Hz, esse duto tem que ter 10,2 centímetros interno, com 79,32 centímetros. É um duto consideravelmente grande. Entendeu? Então, uma caixa acústica é um pouco de um cobertor curto, tá? Porque o que acontece? Ó, se eu quiser aumentar um pouco esse volume, tá vendo como muda a minha curva de resposta? Vou trabalhar, por exemplo, aqui com algo em torno de 40 litros. Eu posso mexer na minha sintonia aqui, ó, tá vendo? Para ver o comportamento que vai ter esse sistema. E aí, ele vai me dar o tamanho do meu duto, tá? Então, ou eu mexo no tamanho interno do meu duto, e por consequência ele mexe na profundidade, ou eu mexo na quantidade. Né? Se eu aumento a quantidade de dutos, a profundidade também aumenta. Tá ok? Então veja que isso aqui é livre, eu mantenho a sintonia, mas eu posso dizer o tamanho e eu vou alterando a profundidade desse duto. Aqui depois eu tenho uma aba sobre plot. Plot eu posso dizer qual é a potência que eu estou aplicando. Neste caso, essa resposta é para 1 watt medida a 1 metro. Tá ok? Mas eu posso mudar essa potência, por exemplo, para 10 watts. Aqui ele vai mudar no quadro do SPL, tá ok? Depois a gente vai voltar para falar aquilo ali. Então, ó, 1 watt, 10 watts e assim sucessivamente. Vou manter 1 watt para dizer que eu estou medindo 1 watt, 1 metro. Tá? Voltei para alguém. E aqui eu digo qual é a cor da minha curva para facilitar a visualização e qual é a espessura dela. Tá? Então, uma espessura de 3 para que a gente possa visualizar mais fácil. Depois aqui tem Project, pode botar algumas informações aqui a mais, caso queira deixar algum comentário ali, né? Tá ok? Agora, o que acontece aqui? Ó? Então, vamos lá. Eu simulei essa caixa, estou usando 2 dutos com 7 centímetros internos, 50 de profundidade, e o vented match, ou seja, a velocidade do ar no meu duto, deu 0,05. O ideal é que a gente não deixe esse campo aqui vermelho, tá? Por exemplo, ó, eu vou tentar apertar esse duto aqui, ó, tá vendo? Ou seja, quer dizer que a velocidade, eu vou começar a ter sopros nesse duto. Então, o ideal é que ele sempre esteja verde, tá ok? Outra coisa é o seguinte, ó, se porventura eu quiser comparar esse mesmo falante em uma outra caixa, eu posso novamente dar um New, escolher o falante, peço para Next, Next, e agora eu quero comparar ele, por exemplo, numa câmera selada.
Então, novamente, trago ele para cá. E aí eu posso ir trabalhando na minha caixa. Qual é o volume dela? Eu vou mudar aqui o plot. Eu vou aumentar um pouco também para 3. Vou deixar amarelo mesmo. E vou mexer no volume aqui, então. Ó, tá vendo? Aqui eu começo a observar o seguinte. Ó, a diferença de uma câmera selada para uma câmera dutada, né? A câmera selada, ela tende a ter um slope de 12 dB por oitavo, um decaimento mais suave, tá? Mas ela morre mais cedo. Ela tende a ir um pouco mais baixo, mas ela morre mais cedo. Já a câmera dutada, né, a Vented Box, ela tende a ir mais baixo, mas ela tem um slope de 24 dB. Ela morre mais cedo, entendeu? Aqui quer dizer o seguinte, ó. A linha vermelha é a minha referência zero, tá ok? A roxa é o que é a menos 3 dB. Abaixo de menos 3 dB, o nosso ouvido já começa a ter percepção de decaimento. Tá? Alguns fabricantes sugerem esse decaimento a menos 10. Tá? Outros fabricantes a menos 3. Porque é onde o nosso ouvido começa a perceber que a resposta já está tendo uma queda. Tá ok? Dentro do gráfico, aqui nós temos então o ganho. Nós temos a fase, tá ok? Qual é a alteração de fase que eu tenho em relação ao meu falante. Tá? Ou seja, quando ela passa de 180 graus, eu já estou tendo uma mudança de fase naquela região. Então, ou seja, essa branca abaixo de 30, eu estou começando a ter uma mudança de fase de 180 graus. Aqui o SPL é principalmente para aquele momento lá da gente poder aplicar potência no falante. Então, aqui eu estou aplicando 10 watts. Aqui eu também estou aplicando os mesmos 10 watts. Tá? A desvantagem desse software é que ele, na verdade, acaba só dando um offset na curva. Tá? Diferente de outros softwares, como o caso do Leap, por exemplo, ele de fato contempla os momentos não lineares do falante. Quais são os problemas que ele possa vir ter. Depois aqui tem o Group Delay, que é o grupo de atraso, né? que aquela caixa tende a ficar ressonando, por exemplo. Né? Então, por exemplo, a amarela, que é a selada, ela é muito mais controlada, e a dutada, neste caso em específico dessa caixa, em 30 Hz ela está sendo um pouco ressonante. Claro, com essas características, tá? Aqui a gente pode ir mudando, tá vendo o volume da minha caixa, e eu mudo esse grupo delay. Tá? Também, a partir do momento que eu mudo a sintonia, eu também mexo no grupo delay da minha caixa. Então é interessante a gente estar de olho nisso aqui, para não deixar a caixa muito retumbante, muito ressonante. Tá? A parte que eu acho negativa, assim, de uma certa forma, desse software, em relação, por exemplo, ao Bassbox, que é o software que eu uso muito, assim, mais na prática, é que ele não tem curva de deslocamento, tu não pode fazer aplicação de filtro, tá? Até ele tem aqui uma aplicação de filtro passivo e ativo, mas o Bassbox a coisa é um pouco mais prática, tá? Com muito mais calma, eu volto aí para falar um pouco mais sobre o Bassbox. E aí, achou legal? Então agora deixa eu te pedir um favor. Eu estou no propósito de poder dividir o máximo de informação que eu puder sobre o áudio, tá? Esse é um dos primeiros vídeos aí que eu estou fazendo para que a gente possa iniciar esse trabalho. Então me ajuda, compartilha isso com teus amigos, faz com que essa informação repercuta, para que as pessoas possam também ter mais informação e a gente poder aproveitar um pouco mais dos nossos sistemas. Cá entre nós, é bom ouvir boa música, né? Deixa eu te pedir um favor também, ó. Se você ainda não curtiu, aqui embaixo ou aqui em cima, não sei bem onde é que esse vídeo vai estar hospedado, tem um link para a minha página no Facebook. Curte lá a página, fica ligado que eu vou estar publicando bastante coisa aí sobre a área do áudio, tá ok? Lá na página também tem informação sobre um grupo que eu também tenho, chamado de Estudo do Áudio, e que lá você pode colocar suas dúvidas, colocar os seus comentários e falar o que você quiser para poder aprender ainda mais sobre o áudio. Tá ok? Obrigado aí mais uma vez e aguarda aí os próximos conteúdos. Um abraço!